E o JP Morgan recomenda a compra de IRB, as ações sobem mais de 10% hoje. Fala pessoal, eu sou o Antônio Fonseca. Sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer duas notícias, tá pessoal? A primeira é justamente ali essa recomendação de compra do JP Morgan. Vamos comentar um pouquinho ali do que eles trouxeram no relatório e depois vamos falar também da Aura Minerals, que tem algumas entregas ali e até surpreendeu um pouco no Investor Day, né, Gabriel? Exatamente. Então, pessoal, que a gente quer focar aqui bastante no IRB para mostrar para vocês o quê? A gente tem que entrar sempre antes na tese. Não adianta você entrar depois que o IRB já está pagando 18% de dividendo, igual até o JP Morgan deu mesmo. Não adianta, você não vai ganhar dinheiro. Então, você tem que entrar antes e mostrar também que o mercado já começou a perceber que o IRB não tem mais aquela... da fraude do passado. A gente precisa se atualizar e olhar um pouco do futuro da companhia, tá? Ficar falando de passado é o típico do discurso para falar assim, eu não olhei IRB, não olho, não gosto e tudo mais. Vamos começar aí, Antônio? É isso aí, pessoal. Trouxemos essa notícia aqui, tá, do InfoMoney. A gente tem alguns dados aqui dentro que a gente vai dar uma passada ali com vocês. Então a gente tem aqui, ó, JP Morgan eleva para compra e elege nova preferida do setor. Então, inclusive, colocaram ali, vamos colocar no setor de seguros, o IRB, e ele saltou 10% hoje, tá? Até subiu um pouco mais. Eles tiraram uma recomendação de venda e passaram para compra e tiraram o preço-alvo de 54 para 64, né, Gabriel? Exato. E eles ressaltaram aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Aquele dividendo, até a nossa premissa aqui, a gente sempre falou de 16%, se distribuir 90%, o JP Morgan dá 18%, mas vamos lá, Antônio, a gente vai acompanhar aqui com vocês. Exato. Vamos ler aqui um pouco do que saiu aqui na notícia, então vamos puxar aqui embaixo, que é o que a gente quer mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, eles, abre aspas aqui, ó, com o resultado, acreditamos que o IRB poderá distribuir 50% dos lucros em 26. E isso daria 8%. Mas vamos só colocar, né, Antônio? 8%, pessoal, seria algo em torno de R$4 hoje, tá? Então, R$4 daria um lucro ali, mais ou menos 600 milhões, ele vai distribuir 50%, algo em torno de 300 milhões, tá bom? Ele tem 81 milhões de papéis ali, constitui o capital do IRB, embora aqui mais ou menos 50 é free float, né, Antônio? Exato, um pouco mais. Mas aí a gente pega 75 de payout que eles colocam para 27 e 90 para 28, tá, pessoal? Quando você pega para 28 os 90%, dá 18% de dividendo. Isso daí daria, vamos dizer, uns R$10 por ação, que seria um dividendo ali distribuído da empresa de uns 800 milhões no ano, com um lucro de uns 900 milhões, o que não é nada fora do comum, é algo assim, já esperado e projetado pela empresa. Né, e, Antônio, vale ressaltar que é o seguinte, gente, o IRB hoje, ele tá valendo 4 bi, então você está falando que a seguradora, que é um negócio que é risco muito baixo, está tradando a 5 vezes lucro para 2028. É muito barato. Quando a gente pega as outras, é 10, 12 mais ou menos, a Porto é um pouco mais, mas a Porto também entrega um pouco mais de crescimento. E também a gente vai trazer aqui uma regra de 3, tá, pessoal? Não leve isso a ferro e fogo, mas é o que a gente sempre fala. Pessoal, hoje o BB Seguridade, o yield dele tá 11, 12%, tá? Distribui 90% de payout. A Caixa de Seguridade também distribui 90% de payout e dá mais ou menos ali uns 9% de yield. Vamos falar que é 10? Vamos colocar tudo 10, tá? Base 10 aqui. Se a gente colocar que o IRB vai distribuir R$10, base 10, o IRB tem que custar R$100. Só que R$100 no IRB a empresa valeu 8 bi, não é nada demais. E também, ressaltar aí, Antônio, que até se você quiser pôr o cursor do mouse, que é o seguinte, mesmo que o negócio não consiga entrar crescimento, o que é um risco real. Acreditamos que os investidores serão bem remunerados dividendos. Tacamos que o pagamento de dividendos deve se iniciar o IRB hoje 90% do resultado é financeiro. Mas só que a taxa de juros do IRB está quanto, Antônio? Exato. Ali, quando você olha o resultado, o retorno sobre os investimentos está uns 12,2%. Então, a taxa caindo, pessoal, eles até colocam ali investimentos que foram feitos lá atrás, então eles classificam como legado, que está abaixo. Então, eles vão conseguir melhorar, mas mesmo a taxa de juros caindo, todos os analistas, e a gente também aqui, vê que não é um problema tão grande para a empresa, tá, pessoal?
E aí é o que a gente sempre fala. Vou só puxar aqui, Gabriel, para ver se todo mundo entendeu. Esses 18% de hoje dariam uns 9, 10 reais. E aí, quando você pega também o preço-lucro dessas empresas, que muita gente olha para a seguradora, a Caixa está 10 vezes, né, Gabriel? Exato. O BB Seguridade está um pouco menos, está uns 8 ponto alguma coisa, quase 9. Mas por quê? Porque o mercado está dando lucros no próximo ano devido à queda na emissão de prêmio. E no IRB está 5,5 mais ou menos. Então isso tem que chegar a 10. Então tem um upside muito grande aqui. E é lógico, quando você olha só a matéria de quando sai resultado de IRB, nossa, mas o prêmio caiu, mas a emissão de prêmio caiu. Gente, isso é normal, eles estão reestruturando a carteira, estão tirando os prêmios ali de aviação, estão tirando de vida, e isso é bom, porque são prêmios ali que a margem é muito baixa e às vezes nem vale a pena, tá? Então a gente vê que a empresa está melhorando, ela vai conseguir entregar esse lucro de 500, 600 agora, 700 no próximo ano, e entregando isso, vai ser uma excelente pagadora de dividendo. Mas aí o pessoal vai querer quando, Gabriel? Acho que o pessoal vai querer quando custar 80, 90. E também, pessoal, assim, tem diversos triggers, tá? A Caixa já teve esse trigger também, que antes tinha um dividendo semestral, não tinha política. Agora eles fizeram uma política botinha de trimestral, pagando 80, 90 de lucro. Acredito que o IRB possa vir também com uma política de proventos. Se vai ser trimestral, semestral, para a gente acho que não faz muita diferença agora de curto, médio prazo, mas eles podem sim se adequar igual às outras seguradoras, tá? E é o tipo do case que você compra agora, tem um upside super relevante e com crescimento, se não vier com uma queda de prêmio, que é o que a gente acha que vem, justamente por isso que o Antônio comentou, de saída um pouco de vida, de seguro de vida, a gente vai ter o quê? Se o IRB conseguir entregar um crescimento, não precisa ser nem um crescimento alto, todo mundo pensar em estimativas de lucro para cima, o IRB vai estar daqui a pouco dando 1 bilhão de lucro, valendo 4 não é possível, né? De uma seguradora 4 vezes lucro. E é a tese que a gente gosta muito, porque a gente comba aqui uma valorização relevante no papel, com um pego muito de proventos, e é o negócio que vai chegar em 2028, pode ser até que aconteça antes, que mais de comprar antes e não depois, quando a empresa está pagando 10%, que acho que não fecha a conta, né, Antônio? Tem que entrar antes, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Então, hoje o IRB subiu uns 10% já com essa notícia do JP Morgan. Pode ser que eles estejam montando posição. A gente viu um aumento muito forte de negociação hoje, né, Gabriel? Então a empresa normalmente ali ficava nos 40, 50 milhões por dia, e hoje acho que já bateu uns 150. Então a gente vê que tem grandes players comprando, porque não é pessoa física, são boletas muito grandes. Né? E também nada nos surpreende, que é o seguinte, hoje o JP Morgan soltou esse relatório, daqui 2, 3 dias vem o UBS, daqui a pouco vem o Itaú, daqui a pouco vem o Bradesco, o BBI, ninguém quer ficar para trás, pessoal. Então todo mundo começa a rever a tese e olhar, opa, por quê? Os clientes grandes desses bancos começam a perguntar, o que você acha, o que você acha, o que você acha? E aí eles começam a revisitar a tese e acabam jogando o papel para baixo, tá bom? Mas vamos para a aura, Antônio. Vamos, chega aqui, pessoal, essa aura é uma outra notícia super legal de aura, tá? Acho que os investidores têm que prestar bastante atenção. Não, é isso daí, Gabriel. Vamos passar aqui. Até teve o Aura Day lá, o Investor Day da Aura hoje, e aí eles soltaram esse documento que tem a projeção de mais de 600 mil onças para os próximos anos, né, Gabriel? Então, quando você pega aqui dos novos projetos ali, que estão alguns em operação, outros entrando, que Borborema está adicionando 83, o MSG 80 e o Era Dourada está 111. O MSG, pessoal, é a aquisição que a Aura acabou de concluir, tá? Exato. Fez ali o closing da aquisição, é uma mina em Goiânia, então mais 80 onças. Hoje, só para vocês terem um parâmetro ali, a Aura está produzindo 275, 280 mil onças nesse ano de 2025, tá? É o que a gente estima, e aí vocês veem esse incremento tão grande de produção. Mas vamos lá, Antônio, falar de Era Dourada. Era Dourada, pessoal, é o antigo projeto ali de Serra Blanco, tá? Lá na Guatemala. O que acontece aqui? Aqui a gente quer trazer para vocês alguns grandes números, né, Gabriel? Só para contextualizar as pessoas. Exato. O que a gente vê e por que a gente gosta de empresa que está crescendo, que tem crescimento de produção e que às vezes o preço ainda não reflete, né? Então, tem esse projeto, só para o pessoal contextualizar, e aí a gente vai entender quanto tempo que volta o retorno desse projeto
E o que muita gente tem medo, nossa, mas o ouro tá 4.200. Mas Será que antes, ele não tá Antônio, no all-time high? mas antes disso eu quero pedir pro pessoal se inscrever, deixa o like, se inscreve no nosso canal, pessoal, que ajuda muita gente. E se alguém achar um projeto que volta mais rápido da Aura, deixa aqui nos comentários e fala pra gente que a gente vai dar uma olhada, porque é super interessante, né? Exato, mas pode falar aí, Gabriel. Puxa Então, aí. pessoal, a gente tem aqui uma produção média de 111 mil onças, tá? Nos primeiros 4 anos. Então, é claro, a Aura, assim como as empresas lá de petróleo júnior, ela acaba tendo ali um decréscimo, assim, cai a produção ao longo do tempo. E o desafio é o quê? Você pegar, fazer estudos geológicos e tentar aumentar a maior durabilidade da mina possível, tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: o CAPEX vai ter algo em torno de 380 milhões de dólares, tá? Com retorno previsto de 2,8 anos. Se fosse 2,8, estava sensacional, mas pode melhorar ainda a notícia, né, Antônio? Quando a gente pega a TIR, vai lá, Antônio, pega a TIR aí. A taxa interna de retorno, pessoal, de 35%, ou seja, tem que fazer tudo que achar nessa taxa de retorno. Né? O que tem para furar, fura lá e tira o ouro para fora. E o que a gente vê é o seguinte, muita gente com medo que o dólar tá 4.200 e tudo bem. Não, ouro, pessoal. Que o ouro tá 4.200 e tudo bem. Se o ouro cair para 3.500, vai bater, porque o mercado vai bater na cotação, tudo bem. Porém, quando eles fazem o projeto, o preço do ouro, que é usado como premissa base para ter esse retorno, é de 3.100. Gente, é $1.000 de diferença. Quer dizer, se o ouro continuar nesse número de 4.200, cada quilo que entrar ali, ou cada onça que entrar, é $1.000 a mais, né? E assim, pessoal, a gente tem um custo caixa aqui que a gente fala de mais ou menos 1.200, tá? Então, o que tem a diferença ali de 4.000 para 1.200 é lucro. E o que a gente brinca é o seguinte, pessoal, aqui tem 35% de TIR. Se a gente jogar o ouro a 4.200, é claro, a gente sempre fala para vocês nas lives, no pregão antibesta, de terça e domingo e tudo mais, que a gente não trabalha aqui com o ouro a 4.200. Não dá para trabalhar com isso, é all-time high de commodity. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, se o ouro se manter por mais um ano. Mais um ano, isso aqui sai de 2,8 para 1,5. E se ficar em 4.200, em 1 ano e meio paga o projeto, tá? Então, a gente está trazendo aqui para vocês que é o seguinte: a Aura, com esses grandes projetos que ela tem, e o ouro nesse preço, está rentabilizando muito, a rentabilidade está muito alta. Então, eu já vou adiantar aqui para vocês. Ela vai diminuir sim o dividendo, tá? O dividendo da Aura ali é 20% do EBITDA menos CAPEX, então ela já diminuiu nesse TRI. Porque o CAPEX vai aumentar, aqui ó, a gente vai fazer um investimento de 382 milhões de dólares, tá? E assim, eu acho que a Aura, achando esses projetos de 35, 40, 50% de TIR, ela tem que mais não pagar dividendo, que faça mais aquisição e que explore mais minas, que está gerando muito mais valor. Não vai me querer um dividendo de 10% se o cara reinveste a 40%, tá? E aí quando a gente volta lá, Antônio, lá atrás no outro lá, a gente tem aqui, gente, ó, eles vão chegar em 600 mil onças, e o guidance anterior era 450 mil onças, tá? Então, a Aura chegando ali em 600 mil onças, a gente já tem uma empresa mais consolidada, o múltiplo ali, que todo mundo olha, principalmente nos Estados Unidos, que é o NAV ali, do ouro ali por onça, a gente pega assim, as outras mineradoras americanas, elas tradam a múltiplos maiores. Mas por quê? Porque elas são maiores, elas tiram 1 milhão, 2, 3 milhões de onças, a Aura tá tirando 600 mil agora, não tirando agora, mas quando todos os projetos der certo. Então assim, Antônio, soma aí pra gente 275 lá e mostra o pessoal aí na calculadora que 600 mil já é realidade, né? As 600 mil onças não é nenhum guidance assim, nossa, que tem que fazer um crescimento muito grande, né? 267 mais 83 mais 80 mais 111 mais 55. Pessoal, já deu os 600 mil. Tá? E ainda tem os projetos em expansão que eles colocam aqui, né? E isso a gente não está contando com nenhuma melhoria, e tá? Nenhuma em Aranzas. Nenhuma outra mina. Nada. A gente está contando aqui com o que tem para hoje. A gente está contando com o projeto que está na mesa. Se entregar, vai dar essas 600 mil onças. Então, a gente acha que a empresa é o tipo da empresa, não é uma recomendação de compra e venda, mas é o que a gente fala. É igual a Prio. Na hora que a empresa chega e tá cara, o cara pega e me faz uma outra aquisição super relevante, outro projeto super relevante. Então ela sempre entrega e ela vai ficando cada vez mais barata, mais barata, mais barata. Mas é claro, tem um disclaimer aqui, que caso o ouro dê uma realizada, o ouro já realizou de 4.200 para 3.700, a Aura caiu 30%. Então assim, é por isso que a gente fala, você tem que ter convicção na tese,
e é um ativo que o ouro subiu 50% praticamente ali esse ano, então a gente teve a Aura subindo quase 300, né? Acho que o pessoal tem que ficar esperto. É claro, o ouro é um ativo que todo mundo ama hoje, tá? E porque o Fed está justamente nessa queda de juros, o ouro tende a se valorizar. Mas é por isso que a gente prefere muito mais ter Aura do que ter o ouro físico por si só, porque o ouro não paga dividendo e não entrega esse setor de 40% de TIR ao ano, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Ademais, fazendo um disclaimer, tem que ter muito cuidado para a gente não entrar nessas empresas em all-time high. Tem que tomar bastante cuidado. A gente comprou lá atrás, tá? Até depois a gente mostra a nota, se alguém quiser. Mas tem que comprar ali nos 14, tem que comprar 20 a 25. E é o seguinte, pessoal, tem que tomar cuidado só para o ouro não cair, a empresa cair, você ficar desesperado e não entender o que está acontecendo e às vezes vender um negócio que na verdade ainda está barato, né, Gabriel? Exatamente. E aí convido todo mundo que quiser às vezes tirar alguma dúvida ou entender melhor, nosso WhatsApp está sempre aqui no primeiro link da descrição, beleza? Ademais, e aqui é a mesma coisa de PRIO ao contrário, pessoal, rapidinho. É o seguinte, a gente tem uma PRIO, crescimento de produção e petróleo horrível, e a gente tem uma Aura, crescimento de produção com ouro muito bom, tá? Então, acho que é esse o disclaimer que eu queria fazer. Mas vai lá, Antônio, termina aí, desculpa. Não, mas é exatamente isso, é que às vezes fica no preço, que a gente acha barato e tudo mais, mas às vezes fica no preço que é essa entrega de bastante produção e tudo mais com esse ouro nesse preço, e se cair, vai cair mesmo, tá, pessoal? Então, é por isso que às vezes você tem que ter uma ajuda ali para entender o melhor momento de entrada, às vezes de venda e tudo mais, tá bom? Mas é isso, pessoal, convidar vocês para a live Antibesta toda terça e domingo. Se inscreva no canal, deixa o like e assine o sininho ali das notificações, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.